Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre a Reserva Federal Norte-Americana e também sobre o Banco Central Europeu e os desenvolvimentos mais recentes. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar como correu a época de resultados em Wall Street e também vamos analisar as decisões mais recentes da Comissão Europeia que atingem ou que dizem respeito à economia portuguesa. O nosso convidado de hoje é Luís Tavares Bravo, diretor de Investment Advisory do Bison Bank. Luís, bem-vindo de volta. Olá, Olá. prazer estar aqui de novo com vocês. Obrigado, Luís. Luís, começando precisamente pelo Banco Central Europeu, Christine Lagarde disse este fim de semana que abriu de novo aqui a possibilidade de uma subida de juros no final de julho, mas afastou a possibilidade de ser 50 pontos base. Como é que olhas aqui para estas declarações? Bom, numa primeira lógica é preciso perceber que existe de facto um grande dilema entre aquilo que são hoje em dia os valores de inflação e dos preços que têm vindo a deteriorar-se em termos de cenário, tem vindo a ter um impacto superior do que aquilo que era esperado no início do ano, e aquilo que é as perspectivas de crescimento económico que também se reduziram de forma significativa. Portanto, para os bancos centrais existe este dilema de tentar controlar uma inflação acima daquilo que é as expectativas e também gerir aquilo que tradicionalmente seria uma esperança por parte dos países, que é ter alguns estímulos colocados em prática para que o crescimento continue a existir. A Europa, neste caso, é um aspecto especialmente particular, porque de facto ficou mais atrasado na recuperação do que os Estados Unidos, portanto as realidades são diferentes, portanto boa parte do componente da inflação dos Estados Unidos tem a ver, de facto, ainda com crescimento. No caso da Europa, ainda não é assim, e o impacto do conflito militar é superior. Portanto, estas declarações da senhora Lagarde são, digamos, aquilo que pode ser visto como uma espécie de equilíbrio. Portanto, é inevitável, aquilo que é hoje inevitável é que vai ter que existir subidas de taxas de juros na Europa para, de alguma forma, conter um pouco a inflação, e recairá o peso sobre as medidas de ação fiscal, portanto, dos países, para tentar conter e mitigar os efeitos da subida da inflação e proteger desta forma um pouco o rendimento das famílias, dos consumidores, e proteger também um pouco a lógica daquilo que será as expectativas de investimento, que são, de facto, também muito afetadas por este dilema. É inevitável o impacto que isto vai ter, sobretudo para países, uma nota final, para países mais periféricos, como é o caso de Portugal, que têm dívidas elevadas, têm rendimentos médios em torno dos 1.100 euros, portanto, onde as famílias, portanto, deverão ver afetados os seus rendimentos, e também porque estão muito expostas a setores como o turismo, que são por si também dependentes daquilo que são os animal spirits consumidores dos principais parceiros, portanto, na Europa. Luís, e achas que é possível a Europa fugir a uma recessão ou eventualmente uma estagflação? Eu julgo que a estagflação é um cenário bastante real que está em cima da mesa. A recessão, eu diria barely, digamos, acho que se escapar será um pouco pelos pingos da chuva, é a ideia que neste momento nós podemos percepcionar, porque existe de facto uma grande incerteza relativamente quer à manutenção do impacto dos níveis elevados de inflação que existem neste momento na Europa, que é totalmente diferente, diria eu, portanto são muito mais afetados que outros países, nos preços de bens alimentares, no consumo, e também porque existe, portanto, uma menor capacidade de prever o impacto total das sanções que estão a ser aplicadas, por exemplo, no conflito da Rússia. Mesmo que a guerra terminasse amanhã, nós teríamos ainda que avaliar o impacto, porque parece ser impossível que de um dia para o outro a Europa também começasse a comprar gás e petróleo à Rússia como comprava antes, e isso já é uma certeza que vai ficar independentemente do que acontecer no conflito. E ainda levará algum tempo, vamos ver quanto, a que se possa repor essa cadeia de transmissão totalmente no lugar. E depois ainda há os resquícios da pandemia que causaram as disrupções do lado da oferta e que nós estávamos agora a começar a ver reduzida, e que se acentuou um pouco também com esta escalada militar. Portanto, para responder concretamente, sim, o cenário de estagflação é um cenário que está em cima da mesa. A recessão é possível, embora
creio que é mais provável um abrandamento acentuado do que uma recessão. Lagarde sente-se aqui pressionada pelos falcões depois no outro lado do Atlântico, a Fed já ter vindo aqui a mexer nos juros mais rapidamente? Julgo que será um pouco o contrário, porque aquilo que os falcões quereriam era um aumento de 50 pontos já para controlar a inflação. Essa seria a vontade. É curioso porque pode inclusivamente quebrar algum tipo, digamos, alguns laços de coordenação dentro da Europa. Julgo que pode haver aqui alguma clivagem entre os países que preferirão manter alguma... por exemplo, Portugal incluirá-se nesse, porque tem níveis de inflação mais reduzidos, porque tem menos dependência energética decorrente do conflito, e os países que, de facto, precisam que as taxas subam para controlar o dinheiro. O que vai existir, sem dúvida, é taxas de juros positivas, que é algo que nós não tínhamos até aqui. Luís, mas outra questão importante é as taxas de juros positivas irão afetar, aliás, já estão a afetar a questão da dívida pública. E eu acho que esse é o elefante branco, ou o elefante no meio da sala. E o que está a acontecer é que não se fala, não se resolve a questão da dívida pública, ou seja, estava previsto um programa específico para a dívida pública europeia, mas ele ficou para já ainda nos cadernos de rascunho, porque ainda não se sabe se vai haver um programa, isto para impedir que as taxas de juros subam desalmadamente, não é? Os prémios de risco, neste caso. Os prémios de risco. Não é? Como é que tu vês essa situação e se vai haver clivagem de novo ou não em relação aos países do Norte? Parece-me certo que aquilo que nós podemos verificar, há uma expressão muito utilizada que tem a ver com a figura de termos os países europeus a dançar sobre países europeus e sobre aqui, Portugal é um caso paradigmático, de dançar sobre um vulcão de riscos adormecidos. Nós tivemos a pandemia, que foi cara em termos de produção de dívida, e não foi produção de dívida para estimular a economia, portanto, aquilo que se gastou em termos públicos para segurar as economias europeias foram essencialmente uma espécie de seguro, porque foi para manter as pessoas em casa, foi para manter as pessoas a não produzir, digamos assim, mas para manter a coesão social, e neste momento, à entrada desta nova crise, a maior parte dos países, pelo menos os de risco, aqueles que estão sempre na linha de tiro, como é o caso de Portugal, têm maior dívida em estoque, portanto, têm valor, mesmo que não tenham em termos de PIB, têm maior estoque de dívida do que tinham à entrada, por exemplo, da crise da situação da pandemia ou da crise das dívidas. Portanto, essa é mais clara. Mas para dizer o seguinte, que claramente vai acabar-se o programa de estímulos, todo o arsenal vai ser colocado ou vai ser posicionado mais para as políticas fiscais dos países, e há países que estão muito condicionados fiscalmente por todo este histórico para trás de responder por si. Não foi aproveitada em alguns casos a possibilidade, quando houve uma era de taxas de juros muito baixas, de utilizar dinheiros públicos para fazer investimento, para produzir crescimento futuro, e, portanto, isso será ainda mais difícil de o fazer nesta fase, porque esse dinheiro fiscal vai ter que ser utilizado para fazer alguma espécie de resposta para manter novamente alguma coesão social. A nível europeu, eu julgo que tradicionalmente a Europa, em cima do soar da corneta, costuma colocar algumas armas em cima da mesa e acaba por conseguir mitigar alguns aspectos. Creio que desta vez poderá ser mais complicado, porque haverá esse debate norte-sul outra vez em cima da mesa. Creio que o Sr. Macron já veio falar outra vez na Europa a 2 ou 3 velocidades. Vamos ver até que forma é que isto poderá afetar a coesão financeira dos países, e até que ponto é que a Europa poderá ou não suportar esse custo novamente com um enorme pacote fiscal. Julgo que haverá maior coesão, mas vai levar tempo até esse ser colocado em prática, portanto levará sempre algum tempo até se encontrar alternativas a estas soluções de energia que estavam dependentes. E achas que neste momento nos Estados Unidos a Fed já tem um caminho pelo menos mais claro nos próximos meses? A Reserva Federal tem as suas... 2, 3 subidas de meio ponto, nível neutral no final do ano, eventualmente já se fala inclusive que pode atingir 4% de juros, fazer o overshooting.
mas está pelo menos mais definido do que há um mês. Eu diria que a variável nos Estados Unidos tem a ver com agarrar o controle sobre a inflação. Neste momento, claramente o sentido é para cima, mas também existem expectativas de que a inflação está a ter impacto sobre o crescimento, e aquilo que nós podemos ver para a entrada do outono é que, a partir do momento em que esse controle sobre a inflação possa existir, que é aquilo que alguns analistas apontam, que pode estar controlada com um valor em torno desses, no intervalo que tu referiste, que possa abandonar o discurso mais hawkish e, portanto, adoptar outra vez não de colocar estímulos, mas de manter a política monetária, de a manter estabilizada. E isso pode estimular outra vez um pouco o crescimento, se sentir que isso existe. De qualquer forma, tudo igual, considerando tudo igual, eu diria que os Estados Unidos para o ano ainda vão ver, provavelmente, há mais alguma normalização monetária, seja de 50 pontos ou um pouco mais acima do que isso. Luís, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já.